Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Dr. Fábio Lins, doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, procurador de Estado e professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas e do SESMAC. Nosso assunto, nova lei dos concursos públicos no estado de Alagoas, que a gente está, a partir de agora, trabalhando ainda outras questões que vão definir na prática uma condição melhor para a realização desses concursos. E o professor Fábio Lins é autor de diversos livros voltados para concurso público e tem essa expertise, não é, de falar sobre o assunto. Portanto, doutor Fábio, que outras questões o senhor elencaria na nova lei, novíssima lei, já que foi aprovada no final aí de 2016 e está aí colocada para quem deseja fazer o concurso público para o estado de Alagoas? Exato. Na verdade, é uma lei bem completa. Então, ela dispõe de diversos artigos de situações que já existiam e outras que ainda não estavam consolidadas na legislação. Agora, o que eu vou destacar aqui são as novidades. Claro. Tá? Por exemplo, agora passa a haver um prazo mínimo, uma antecedência mínima para que as provas venham a ser realizadas. Então, da publicação do edital para a realização das primeiras provas, tem que haver um intervalo mínimo de 90 dias. Isso não existia. Então, em tese, você poderia publicar o edital hoje e daqui a 2 semanas fazer o concurso. Então, agora há um prazo que o legislador considerou como suficiente para que as pessoas possam se preparar para os concursos. É evidente que a gente sabe que aquele que queira efetivamente ser aprovado no concurso já deve estar se preparando muito antes, porque realmente 3 meses é algo que nem sempre atende à necessidade geral, né, dos Sim, participantes. É muito pouco. Mas, de qualquer forma, esse prazo é bem razoável. Tá? Outra situação muito importante é que agora a lei proíbe a realização de concurso exclusivamente para formação de cadastro de reserva. Então, isso era uma prática muito usual, que agora está proibida no âmbito da administração pública do estado de Alagoas. Isso melhora até do ponto de vista da matrícula existente no estado, não é? A matrícula geral do servidor. Essa questão de cadastro de reserva, sempre havia muita confusão entre as pessoas que ficavam na reserva técnica reclamando porque a matrícula tal não seguia aquele número para a chamada de novos servidores concursados, não é? Talvez a ordem de classificação. De classificação. Né? Sim, tem que haver sempre o respeito à classificação do concurso. Se alguém for preterido, essa pessoa passa a ter direito à nomeação. Mas o que é interessante destacar é que a administração não mais pode fazer concursos, nem indicando que não há vagas a serem disponibilizadas, preenchidas inicialmente, nem tampouco ofertando de forma simbólica um quantitativo pequeno de vagas. E essa lei passa a considerar como simbólica a oferta de vagas que seja inferior a 5% do quantitativo de vagas abertas. Então, se há, por exemplo, um cargo com 100 cargos vagos, uma carreira com 100 cargos vagos, você não pode fazer um concurso para apenas 5 vagas. Você tem que fazer a partir daí. É porque se pressupõe que o concurso é para poucos, não é? Para poucos. E essa necessidade não está justificada quando se abre tão poucas vagas. Sim, né? Eu imagino que agora a administração pública vai fazer o seguinte, ela vai colocar no edital esse quantitativo mínimo e, eventualmente, ela precisando nomear mais pessoas, ela vai proceder à nomeação conforme a ordem de classificação. O que realmente, pelo menos, não há mais é a possibilidade de, simplesmente, de abertura de concurso para cadastro de reserva. Então, isso já é um avanço. Tá? Outra situação nova é que essa lei permite a inscrição por procuração, não mais fica permitida aquela inscrição apenas pessoalmente, né? Então, presencial do candidato. Porque em tempos em que nós contamos com candidatos de diversas partes do país, seria extremamente complicado você exigir que a pessoa se desloque para o estado de Alagoas para garantir sua inscrição. Eu lembro que, só um parêntese, doutor Fábio, eu lembro que em dado momento em que os concursos de Alagoas aprovavam muitas pessoas de outros estados, tentou-se criar aqui um movimento para que priorizasse as pessoas do estado de Alagoas. Como o senhor vê essa questão? Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de medida de reserva de mercado, né? Restritiva. Na verdade, tanto como nós alagoanos queremos também participar de concursos fora do estado, quem é de outros estados também tem o direito de participar de concursos aqui no estado. Colocar-se no lugar do outro. Exatamente. Sempre, né? E o princípio da isonomia é muito claro nesse sentido. O que a administração pública pode fazer para melhorar a condição dos alagoanos é melhorar a educação.
pública que é é a dada. base para todas as Exatamente. outras áreas, não é? Isso, não é jogando a culpa naqueles que são de fora, né? Que aprenderam, tiveram a condição de Isso. aprender melhor, Isso. não é? Na verdade, nós já vemos vários alagoanos com desempenho em concursos fora do estado, desempenho assim, brilhante, e isso se deve muitas vezes a seu esforço pessoal. Lógico que há também já aqui no estado algumas escolas particulares que têm um bom desempenho, mas elas ainda estão aquém daquelas que se encontram. Inclusive em outros estados do Nordeste, quando saem os rankings, as escolas de Alagoas nem sempre ficam bem ranqueadas. As escolas públicas, a situação talvez seja ainda muito mais grave, né? Infelizmente, aquela pessoa que não tem uma boa condição financeira é obrigada a estar durante vários anos em um local sem as devidas condições de preparação. Pois é, porque as escolas, elas reproduzem o conhecimento que os professores tiveram na educação básica, na universidade e tudo mais. Então, essa formação é algo herdado, né, de geração para geração. E o cuidado com a qualidade do ensino tem de ser prioridade, sobretudo na educação pública, porque não basta apenas receber o aluno, mas mantê-lo com sucesso na escola, né? Perfeito. E essa obrigação não é apenas do Estado, né? Não, Os não. municípios também, a Idem. União também, cada um dentro do âmbito de sua própria competência. Na verdade, é uma ação conjunta de todo o Estado brasileiro e da sociedade brasileira, que também tem um papel primordial. As pessoas simplesmente não podem criticar e não contribuir para a melhoria dessa situação caótica que existe na educação pública brasileira. Pois é, muitas vezes as pessoas em geral veem o público, a oferta de um serviço público como algo que pode ser destruído pura e simplesmente assim. Sim, Não é? não há uma convicção de que o espaço público é um espaço de todos. As pessoas acham que é um espaço de ninguém, né? Elas acham que a coisa pública... É uma distorção, na verdade, não é? Exatamente, né? As pessoas compreendem muito bem o que é o interesse individual, o que é o meu, né, o seu, mas o nosso as pessoas não sabem conjugar muito bem nessas situações, né? E precisa saber conjugar, aprender e Isso. valorizar. Perfeito. Mas que outras questões o senhor elencaria, professor? Bom, temos ainda algumas situações que nem sempre vão trazer situações, digamos, de fácil operacionalização da lei, né? Por exemplo, há um dispositivo no artigo 16, parágrafo 4º, que diz que o período de inscrição será de, no mínimo, 30 dias. Então, há algumas situações em que a lei, a meu ver, me perdoe, ela se excedeu, digamos. É muito tempo. É muito tempo para inscrição. Às vezes é um concurso para poucos cargos. Acho que você colocar um prazo tão grande, às vezes faz com que a administração pública aumente até a burocracia, né? E isso nem sempre é bem-vindo. Mas, em alguns momentos, quando a quantidade de inscritos é realmente muito grande, quando os postos de inscrição são poucos, as possibilidades são diminuídas, lógico que esse prazo poderia se justificar. É algo também interessante a previsão no artigo 22 de que, em algumas situações, os candidatos não precisarão pagar a taxa de inscrição. Que condições? Quais são essas condições? Pré-requisitos. Primeiro, quando o cidadão se encontre desempregado há pelo menos um ano. Lógico que isso vai trazer algumas dificuldades, mais uma vez, para operacionalizar, embora isso não tire a validade, a relevância desse dispositivo. Aquela pessoa, de fato, tem dificuldade financeira, muitas vezes não consegue prover a subsistência de sua própria casa, não vai conseguir se inscrever no concurso se ele tiver que pagar a taxa de inscrição. Nesse caso, ele ficaria dispensado. Também as pessoas que se encontram inseridas em programas sociais e aquelas que doaram sangue nos últimos 6 meses. Então, é uma forma até de estimular que as pessoas possam doar sangue. Então, algo que já existia, mas não estava muito claro, né? Existia Bem uma certa... definido na lei. Isso, existia uma certa insegurança quanto a isso. Agora, a lei prevê de forma bem expressa. Em relação à elaboração das provas, me chamou a atenção, principalmente naqueles concursos que exigem conhecimentos jurídicos, que a lei fala, algo bem curioso, que a bibliografia eventualmente indicada, ou seja, abre-se a possibilidade do edital já indicar que livros devem ser consultados pelos candidatos. Que basearam as provas Isso, exatamente. Que vão ser aplicadas. Isso. Né? Essa bibliografia, ela vincula a banca examinadora e ela deve estar prevista lá no edital. Então, Para não as surgir pessoas não nada estapafurdiamente Isso. colocada. Passarão a estudar de acordo com o entendimento de determinados autores. Isso vai facilitar um pouco a vida Facilita a do candidato. compreensão, né, do Sim. candidato, não fica uma coisa aleatória, até para objeto de estudos também. Sim, porque antes o candidato
se baseava muito em quem fazia parte da banca. Então, a depender de quem fosse o membro da banca, ele daria uma resposta de uma forma ou de outra. Dentro da cultura da banca. Isso, do entendimento predominante da banca. Da banca, né? Agora vai haver já a definição de uma bibliografia do concurso. Isso não é obrigatório, mas é algo que pode ser realizado. Também há uma novidade que vai acabar com uma polêmica muito grande, que diz respeito àqueles candidatos que alegam, por razões de convicção religiosa, que não podem se submeter às provas em determinados dias, principalmente em determinados horários, no final de semana, algumas religiões que as pessoas que professam essas religiões não podem, não se sentem à vontade. Qual a solução encontrada? Normalmente, você deve evitar aqueles dias em que a maior parte dessas pessoas normalmente ficariam impossibilitadas. E quando isso não for possível, você coloca essas pessoas em um local separado, espera que as provas sejam realizadas, não permite que essas pessoas tenham contato com os candidatos que já fizeram as provas e logo após você vai submeter essas pessoas às mesmas provas. Então vai ser garantida a questão do sigilo e essas pessoas vão estar também submetidas à isonomia porque vão fazer a prova da mesma forma que os demais candidatos fizeram. Na mesma condição. Isso, e não vão ter o direito de participar do concurso obstacularizado por conta de uma convicção religiosa. Bom, há algumas situações que, de fato, eu já imagino algumas dificuldades para a implementação dessa lei. Lógico, tudo isso era algo que já se esperava. Você não consegue implementar uma lei tão complexa, tão detalhista, de uma hora para outra, sem que haja as devidas adaptações. Mas há algumas passagens que me chamaram a atenção. Por exemplo, no local de realização de provas, deverá contar com, dentre outras situações, serviço de atendimento médico de urgência. Eu fico imaginando aqueles concursos onde haja uma grande quantidade de inscritos, de locais de realização de provas, como é que a administração pública estadual vai conseguir atender essa exigência? Porque quando é um local só de prova, uma escola, por exemplo, não vejo maiores dificuldades. Mas há concursos que contam com milhares de candidatos. E isso demanda a utilização de vários locais de prova. E a administração, então, vai ter que garantir, segundo essa lei, um serviço de atendimento médico de urgência nesses locais. Outra situação que me parece um tanto quanto temerária, não sei, talvez a lei tenha dito óbvio, mas isso nem sempre poderá ser bem interpretado, é que, está lá no artigo 36, é assegurado o acesso ao judiciário para a discussão de critério de correção de prova utilizado pela banca elaboradora. Então, o que é que acontece? Bom, significa dizer que qualquer resposta que a banca tenha chegado, que tenha qualquer correção pode ser submetida ao controle judicial. Lógico, isso na verdade é algo que já se entendia possível. Mas o judiciário, evidentemente, não vai poder controlar a análise da questão naqueles aspectos técnicos que dizem respeito único e exclusivamente à banca. A banca é formada por especialistas, por pessoas daquela área do conhecimento, e muitas vezes não é o conhecimento que o juiz tem. Por exemplo, uma questão de física ou de química, não é o juiz que vai dar a palavra final. Sobre a uma banca questão tão deve específica. ser soberana nesse aspecto técnico. Mas da forma como como o artigo foi redigido, em que é assegurado o acesso ao judiciário para a discussão de critério de correção, me parece algo um tanto quanto aberto. Então isso pode dar margem ao judiciário entender que ele tem legitimidade para controlar nesse aspecto. O que ele pode e deve fazer é controlar aspectos jurídicos do concurso, né? Legalidade do concurso, outros aspectos como a publicidade, a transparência, razoabilidade, mas sem entrar nessas questões de ordem específicas, técnicas de conhecimento específico. Perfeito, exatamente. Bom, outra questão também que vai trazer dificuldades, embora tenha também um aspecto bastante positivo, é a previsão de que nas provas discursivas terá que haver um espelho, né? Que a lei fala de tábua objetiva de correção. Nesse espelho deverão constar os temas de abordagem necessária, pontuação a eles relativa, critério de atribuição de nota final e razões da perda de pontos do candidato. Então a banca vai ter muito mais trabalho para corrigir as provas. E tem que estar bem mais qualificada, digamos assim. Exatamente. Não é? Bem, vamos dar uma paradinha para o último intervalo do Frente a Frente, que volta já já, em 1 minuto.